Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estávamos falando sobre os livros de Crônicas e hoje eu gostaria de compartilhar um versículo do livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Um versículo conhecido de todos, né? Muito usado em tempos de política. Vamos fazer essa interpretação junto, ajudar você a interpretar melhor esse texto que muitas vezes é muito mal usado. Esse texto que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É sobre este versículo que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sempre que a gente vai interpretar um versículo, sempre que a gente vai interpretar um texto da Bíblia, a gente tem que olhar em primeiro lugar o contexto, do que ele está falando. E nós temos que olhar o contexto histórico também, nós temos que olhar o contexto cultural e também o contexto literário, né? O gramático que está acontecendo, sobre o que o autor está escrevendo. Nós temos que olhar essas questões. É óbvio que a gente pode aplicar todos os textos da Bíblia ao nosso tempo. De alguma forma, todos os textos da Bíblia têm princípios e valores para nos atualizar, para nos ajudar nos dias atuais, para que a gente possa viver de acordo com esses princípios e valores. Mas tem textos, e este é o caso, que a gente não pode usá-los para forçar uma ideia nossa ou buscar algo que a gente tem de interesse pessoal. E geralmente, nesse caso, a gente usa muito esse texto para a ideia de forçar a igreja para, de alguma forma, buscar uma mudança política, dizendo que o Brasil, por exemplo, né, e a gente já viu isso em muitos casos aqui no Brasil, que o Brasil é o povo de Deus só porque nós somos uma nação de maioria cristã. Isso não quer dizer que nós, como nação, somos um povo de Deus. A gente já falou sobre isso, por exemplo, lá no vídeo número 17, quando a gente fala de Israel. Não quer dizer que o Israel de hoje seja o Israel do Antigo Testamento, né? O Israel, nação de hoje, não é o mesmo Israel, povo de Deus do Antigo Testamento. Não, nós não podemos fazer essas confusões. Se não podemos fazer com Israel, muito menos nós podemos fazer com o Brasil. Mas a gente vê que muitas vezes muitos pastores usam esse texto para levar o povo não apenas a orar. Se fosse para se humilhar, se fosse para pedir perdão pelos seus pecados, se fosse para se converter dos seus maus caminhos, porque a igreja precisa muito no Brasil, tudo bem. Eu acho que Deus ouviria dos céus e de alguma forma traria cura, traria transformação, traria avivamento, se esse fosse o princípio correto desse versículo sendo usado nos dias atuais. O que deveria ser feito, e não é. Mas geralmente é para forçar uma ideia a fim de que o povo se revolte com o governo, tire esses governantes e coloque os governantes que são do nosso interesse ou do interesse particular de algumas organizações cristãs que ganham alguma coisa com isso, simplesmente para esses governantes governarem a favor de algumas organizações religiosas. A gente tem que prestar muita atenção nessas questões. Não podemos ser marionetes dos nossos falsos profetas, dos nossos pastores com interesses no Brasil, geralmente em casos políticos. Quando a Bíblia está falando aqui de seu povo, ele é muito claro. Aqui Deus está respondendo a uma oração de Salomão, ele está dedicando o templo. Nós já falamos sobre o templo no vídeo número 89, você pode voltar lá e assistir. Quando Davi ele tem um sonho, projeta um templo, mas Salomão, seu filho, aquele que constrói aqui, ele está dedicando o templo. E o autor de Crônicas está vendo sobre essa dedicação do templo. Lembre-se, eles estão no cativeiro, estão voltando para a origem, estão com essa ideia de reconstruir um templo que havia sido destruído pelos babilônios. E agora eles precisavam voltar à ideia do porquê existia o templo. E agora o autor faz a questão de reescrever a oração de Salomão, a dedicação do templo e os princípios dessa oração que diziam assim: se um dia o meu povo pecar contra ti, mas ele se lembrar de ti, se lembrar dos seus maus caminhos e se arrepender dos seus maus caminhos e orar ao Senhor, que o Senhor possa perdoar e trazer de volta o povo para essa terra e fazer com que esse povo volte a verdadeiramente viver os princípios e valores. É mais ou menos assim a oração de Salomão, e é assim a resposta de Deus para Salomão. E ele diz assim: se verdadeiramente isso acontecer, e aconteceu, o povo foi para o cativeiro, o povo
foi levado ao cativeiro por causa do seu pecado, foi destituído da sua terra por causa do seu pecado. O templo foi destruído, isso aconteceu. E Deus tinha falado para Salomão, era uma promessa de Deus a Salomão. E esse povo, a gente vai ver lá, por exemplo, no capítulo anterior, quando Salomão está orando, ele chama Israel de seu povo. Ele fala, o povo que carrega o seu nome, Deus, é Israel. Então Deus responde assim para Salomão, sim, se esse povo que se chama pelo meu nome, está dizendo, esse povo de Israel for levado ao cativeiro por causa dos seus pecados, mas se ele se humilhar aonde ele estiver e orar a mim, com certeza eu os trarei de volta, eu sararei a sua terra e os colocarei novamente naquele lugar que eu tinha dado como presente, como promessa aos patriarcas. Então, queridos, é sobre isso que o texto está falando. A gente pode trazer para o nosso tempo? Pode atualizar isso, pode aplicar nas nossas vidas? Sim, a igreja brasileira precisa de arrependimento, precisa de mudança. A igreja precisa cumprir os princípios. E o primeiro princípio é quando a igreja for orar, ela tem que estar debaixo de uma humilhação, confessar os seus pecados e pedir uma restauração. A igreja brasileira precisa de uma reforma. Não é a nação que Deus está preocupado, não é com o Brasil que Deus está preocupado. O povo de Deus não é uma nação constituída na terra. O povo de Deus é sim o povo que se chama pelo seu nome, a igreja. O povo que Jesus constituiu, o povo que Jesus é o cabeça. Esse é o povo de Deus. E é esse povo que precisa hoje, no Brasil principalmente, se humilhar e orar, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, voltar para Deus, para que Deus promova verdadeiramente um avivamento na igreja brasileira. É esse o entendimento correto e é essa a atualização que nós devemos fazer desse versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Espero ter te ajudado, espero ter te abençoado com essa interpretação. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja brasileira, que Deus ilumine a igreja brasileira para que ela possa se arrepender dos seus maus caminhos. Um grande abraço e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.